Olá, meu nome é Regina. Eu costumo normalmente trabalhar atrás das câmeras. E hoje a Yara me convidou para passar aqui pela frente, mas tem um motivo. Nós vamos falar sobre 50 anos. O que representa essa idade para as pessoas, principalmente para as mulheres. Yara, como é que a gente lida com essa nova fase na vida de uma mulher? Primeiro, para as mulheres é uma fase bastante diferente. Eu acho que quase todas as mulheres enfrentam uma interiorização maior nesse período. Tem fatores fisiológicos, físicos, né, como a menopausa. Então, as mulheres já estão no processo da menopausa, muitas já entraram na menopausa e outras estão se aproximando. Isso traz mudanças em muitos sentidos. Físicos, porque há uma diferença muito grande na relação hormonal. Então, a mulher vai passar por uma modificação na relação hormonal. Isso vai acarretar uma série de sintomas, dependendo das mulheres, da mulher mais ou menos, mas coisas assim, o viço da pele muda, há um ressecamento nas mucosas, né? A relação de hormônio é muito importante, tem uma influência no humor, às vezes no sono, no apetite, na libido. Então, a entrada da menopausa causa uma modificação no corpo da mulher. E essa modificação mexe muito com a gente. Quer dizer, com algumas mulheres mais, com outras menos, mas com todas dá uma boa mexida. E também eu acho que simbolicamente essa fase é a fase da transição, é da perda da juventude. Quer dizer, a menopausa marca bem isso. Nós estamos perdendo a juventude. A mulher sente que ela está perdendo a capacidade de gerar. Não é? E isso acaba ampliando para uma série de coisas, não só fisicamente. Então, é uma fase difícil, complicada, onde muitas vezes a mulher entra em depressão, onde a autoestima muda muito, onde ela vai ter modificações na própria vida dela, pessoal. Muitas vezes coincide com saída de filho de casa, né? Filhos arrumando suas próprias vidas, uma sensação de perda da função de importância na família, daquela função da mulher cuidadora, fazedora. Né? Então, é uma fase de modificação. Eu diria assim, a fase da entrada nos 50 anos é uma fase de modificação importante na vida, que não necessariamente precisa ser ruim. Eu senti, na verdade, quando eu estava chegando próximo aos 50 anos, já feitos 40, eu comecei a sentir uma preocupação muito grande na minha vida. Eu comecei a pensar bastante na minha questão profissional. Sim. Na minha questão de relacionamento, porque hoje, atualmente, as mulheres estão postergando cada vez mais a gravidez, né? E vai deixar, primeiro eu quero construir a carreira. Sim, mas depois, aí vai chegando 40, 41, 45, vai chegando muito próximo aos 50, e a gente sabe que o nosso corpo também não é tão assim, tão certinho, ó. 50 anos vai acontecer, eu vou ter a menopausa, não, pode ser antes, né? Como lidar com isso? Olha, é uma fase de reprogramação mesmo,
Porque até os 50 anos, normalmente a gente está numa fase muito produtiva. Produtiva profissionalmente, produtiva na família, a gente está construindo coisas. Não, então eu digo que até os 45, 50 é a nossa grande fase de construção. A gente está construindo. A partir dos 50, modifica, não é uma fase onde a luz principal esteja na construção, mas aí pode estar na escolha, na manutenção, na repaginação. Muda o seu foco. Você não vai estar pensando em construir, porque normalmente a gente já chega nos 50 com uma definição de carreira, né? Você já está se aproximando de uma aposentadoria, se você quiser, mas você já está com a sua carreira solidificada, né? Dificilmente alguém vai estar começando uma carreira aos 50 anos, uma primeira. Pode ser que comece uma segunda depois dos 50, né? Terminou uma carreira e aí vai começar a segunda, que é muito bem-vindo, vai construir uma carreira nova, mas dificilmente alguém vai estar construindo a primeira. Essa fase é uma fase onde você vai ter que criar novos objetivos, porque você vai estar meio que próximo de encerrar essa construção. Então, o que vem? Você vai viver um vazio. Bom, eu construí tanto tempo na minha vida, né? Eu me foquei tanto em construir, e agora? O que eu faço? Quais são meus objetivos? O que eu quero? Porque, olha, a mulher geralmente casou, ou foi viver com alguém, teve ou não teve filhos, mas construiu uma vida profissional, cuidou da família, criou filhos. Agora, o que eu quero? Que novos papéis? O que eu deixei aí pelo caminho? Então é uma fase de muito questionamento, Rei. E importante questionamento. Quem passa por cima dessa fase, eu não tenho nenhum questionamento, eu estou bem, eu não penso nisso, vai ter que pensar um pouco mais tarde. E aí vai ter menos tempo de reprogramação. Então é uma fase importante, embora não seja uma fase fácil, é uma fase muito importante para depois você poder construir novos objetivos na sua vida. Eu fico pensando que então existe um motivo real de uma atenção. Existe. Não é? Existe. Então, existem algumas decisões, algumas escolhas que nós temos que tomar. Sim. Para que possamos nos preparar, tanto para a aposentadoria, né? Hoje a mulher não se aposenta assim aos 50, aos 60. A carreira profissional, ela se estendeu um pouco mais, até por necessidade, né? A gente estuda, a gente trabalha, a gente chega num determinado nível, ou está chegando, e é preciso sustentar essa fase. Mas, paralelo ao profissional, tem a questão também familiar. Sim. Seus filhos, seu marido. Então, são decisões que ela precisa tomar. Eu vou te desafiar a dizer aqui, o que nós devemos fazer, quais são as escolhas que nós não podemos mais postergar? Primeira escolha é de voltar a atenção para si mesma. Porque a mulher, normalmente, ela cuida muito. A mulher é cuidadora, né? Então, você cuidou da família, você cuidou dos filhos, você cuidou do seu profissional, você cuidou do marido, você cuidou de um monte de coisas, né? Da mãe, do pai, enfim, cada um tem sua história. E muitas vezes você cuidou muito das pessoas, abrindo um espaço de não cuidar de si mesmo. Porque não dá para fazer tudo. Então eu digo que essa fase até os 50 é uma fase onde muitas mulheres não tiveram tempo de pensar em si. Não tiveram.
não tiveram espaço. Né? Foram largando suas coisas para um segundo plano em função das prioridades do momento. Porque o mundo que nós vivemos ainda exige muito da mulher. Muito. Então, aos 50 anos, eu digo, a gente tem que começar a tomar consciência que a gente não tem mais uma vida pela frente. Dificilmente alguém vai viver 100 anos úteis. Você pode até viver 100 anos, mas os últimos anos não serão tão úteis assim. Até por conta de limitações físicas, não é? Que serão cada vez maiores. Então, a sua disposição para criar coisas na vida, para fazer coisas, será menor. Então, nós temos que tomar consciência que agora o tempo passa a ser importante. Aos 50 anos, eu acho que tem uma entrada da importância do tempo, que até então a gente não pensava muito. Então eu vou fazendo, mas eu não penso, bom, quanto eu tenho mais de vida útil pela frente? Né? Onde eu vou estar bem, onde eu posso estar bem, para fazer coisas que me alimentem, me deem prazer, atender meus sonhos. Então eu acho que é hora, 50 anos é uma hora que a mulher deve olhar para si. E aceitar também o tempo que passa para todo mundo, né? Eu vejo assim algumas situações, a negação, muito também em função da mídia, né? Da internet, que começa com aquele corpo que tinha que ser, até nós conversamos, né? Nós temos um vídeo no canal sobre essa questão da aceitação do corpo, né? Então, aí começa a recorrer a procedimentos estéticos com o objetivo de retardar, ainda se para, assim, retardar, eu diria até seria uma coisa não negativa, mas retornar, ter assim um rosto de 25, de 30, o corpo, né, a roupa, né, querendo, como se fosse possível retornar no tempo. Olha, eu sinto o seguinte, a fase de transição na vida, essa fase de passagem, é uma fase que inclui luto. Que inclui luto em que sentido? Eu preciso ter consciência exata daquilo que eu não serei mais. Por exemplo, eu não vou ter mais a disposição de uma garota de 20 anos. Eu não vou ter mais a aparência, o viço da pele de uma mocinha de 20, 30 anos. E começar a valorizar de fato o que eu sou e o que eu posso ter. Ou ter metas realizáveis. Isso é importante. Porque eu conheço, por exemplo, muitas pessoas que se estragam buscando uma juventude que ela não vai encontrar. Até se ela esticar muito a pele dentro dela, ela não vai poder fazer cirurgia plástica. Quer dizer, tem uma coisa que se chama maturidade que nós temos que receber bem. E ser bem-vinda. Nós temos que valorizar a experiência que a gente tem na vida, que nós adquirimos. E essa experiência, ela também está retratada no nosso corpo. Não estou dizendo que a mulher não tenha que ter a sua vaidade, de estar melhor no que pode, mas é estar melhor dentro da fase da vida dela. Eu conheço senhoras que querem usar o mini saia com a filha e sair para balada, quer dizer, não combina, tá fora de época, né? Ok, mas eu não pude ir à balada quando eu era mocinha. Você vai ter que sofrer o luto disso, né? Você foi mocinha e não pôde aproveitar a balada.
Talvez hoje você vai ter que reprogramar o seu gosto, sair com pessoas, ir para outro tipo de atividade e não estar no ambiente que a sua filha jovenzinha esteja. Não é? Porque até não vai te satisfazer. Não é? Nós temos necessidades diferentes de acordo com a idade. Eu me lembro que as minhas vontades, as minhas necessidades aos 30 é muito diferente de hoje. O que eu queria lá é muito diferente do que eu quero aqui. Hoje, muito barulho, música alta é uma coisa que me incomoda. Lá atrás era uma coisa muito gostosa. E são modificações que nós sofremos através das experiências. Então não adianta eu querer hoje ter aquilo que eu não tive naquela fase. Eu não vou voltar àquela fase. Eu posso sim ver que sonhos que eu deixei no meu caminho e que são realizáveis hoje ainda. Isso é muito importante, isso é muito saudável. Puxa, eu deixei um sonho de aprender um instrumento musical. Porque eu tive muitas coisas para fazer, não deu tempo de fazer isso. Ótimo, vou aprender agora. Agora que eu tenho mais tempo, que minha família não precisa tanto de mim. É realizável? É. Por quê? Porque você não vai... eu tenho um sonho de ser piloto de avião. Vai ser difícil aos 50 ou pouco mais você querer ser um piloto de avião. Você pode até ser um piloto de um aviãozinho pequeno, tal, mas de um avião de carreira vai ser muito difícil. Por quê? Porque você tem que enxergar bem, a sua acuidade visual já não é a mesma. Então, eu falo de sonhos realizáveis. O que você deixou pelo caminho que você pode realizar daqui para frente? Ou novos sonhos adaptados para a tua realidade de hoje. Eu nunca sonhei em, cantar. Mas agora, cantar é uma coisa que, vou fazer. Vou participar de um coral, vou ter aulas de canto, enfim. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. A gente só precisa dimensionar o tempo, a fase que eu estou e se é realizável ou não. Para não cair em sonhos onde eu vou acumular mais frustração. Porque eu fico pensando o seguinte, eu tenho 50 anos, cheguei 50 anos, estou trabalhando ainda, mas quando você fala em sonho, em desejos, em objetivos, geralmente nós projetamos para frente. Como eu escolho viver aos 60, aos 70, quer dizer, na verdade você começa a construir agora. É agora que você começa a construir o que você vai viver aos 60, aos 70, aos 80. Uma coisa super importante, né? Socialização. Muitos estudos mostram isso, né? Que a sociabilidade é super importante na fase do amadurecimento e do envelhecimento, né? Que você envelhece saudavelmente quanto mais você tiver uma rede de contatos sociais. Então, isso você não constrói do dia para a noite. Né? Você não constrói amizades do dia para a noite. Então, você tem que ver, eu tenho amigos suficientes, eu tenho amigos que vão poder caminhar na minha vida se tudo correr bem. Né? Como está a minha sociabilidade hoje? Eu tenho atividades que eu vou poder realizar por mais tempo na minha vida. Eu me lembro, quando eu fiz 50 anos, eu fazia jazz, fazia dança do vento, né? Então, quando eu fiz 50 anos, eu pensei o seguinte,
Jazz agora vai começar, porque jazz tem muito malabarismo, né? Tem muito sobe, desce, padeneio, não sei o que. Eu falei, Agora eu acho que já pro jazz começa a ficar um pouco mais arriscado, né? Esse tipo de movimentação é muito mais fácil. Se eu tiver uma fratura é mais complicado, não é? Então me lembro que eu fiz uma opção de continuar só com a dança do ventre, porque dança do ventre é uma coisa que você pode continuar por anos a fio. Então eu acho que são coisas que você tem que pensar o que você vai poder levar ao longo da sua vida. E coisas que talvez você tenha que mudar agora para preparar também a sequência do depois. Então eu acho que é uma fase de revisão mesmo da vida. Sabe, se você quer pintar, por exemplo, vai ser difícil. Será que você vai ter ânimo aos 60, aos 70? Então, que tal você começar agora? Não, ok, vou começar a exercitar. Lá você vai estar com mais habilidade, aquilo vai estar mais construído, aquilo já é uma coisa que faz parte da sua vida. Quer dizer, à medida que a sua potência física vai diminuindo, você tem potências de prazeres já mais construídos. Eu vejo muita gente sofrendo muito porque não pensou em nada e se aposenta. Aí se aposenta e fica com a vida completamente vazia. Porque não tem nada construído para pôr no lugar. Então fica um período onde as pessoas se deprimem, muitas adoecem. Eu falo, puxa vida, né? Por que não pensar antes? Olha, faltam 10 anos para eu me aposentar, faltam 5 anos para eu me aposentar. O que eu vou começar a colocar? O que eu vou começar a construir? Como que eu quero viver isso aí depois? Talvez eu tenha que começar um projeto agora, não com toda a força, porque eu ainda trabalho, mas começar a alinhar meu projeto de vida. Então eu digo, mulheres de 50 anos, que tem muita vida pela frente. Sim. E que é preciso acreditar, aceitar. Sim. E partir para a vida. E planejar. Ter um planejamento da sua vida. Não deixar só acontecer. Deixa a vida correr. Não, pera um pouquinho. Tem um planejamento, um alinhamento. Isso vai te fazer buscar com mais assertividade aquilo que vai construir seus anos de envelhecimento mais saudáveis, mais felizes, mais produtivos. Eu tenho um pedido para te fazer. Nós falamos então para as mulheres que estão chegando aos 50, ou que já fizeram 50, 50 e pouco. E eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado e vou pedir para a gente falar sobre os 60 anos. Quando a gente já começa a ser chamada de idosa. Ok? Obrigada, Yara. Então Obrigada, a gente se vê para o próximo vídeo. Aguardem.